Por onde anda o Daniel Alves? Essa é uma pergunta que muitos têm se feito nos últimos meses, depois que ele foi absolvido e também saiu da cadeia. Desde então, pouco tem se falado sobre a vida que ele tem levado, mas nesses últimos dias o nome dele voltou a agitar as redes sociais com suas novas atividades. Vou mostrar para você nesse vídeo o que ele anda fazendo. Para você não perder nada sobre nenhum campeonato do mundo, baixa depois aí no seu celular o aplicativo do SofaScore. Ele vai dar para você em primeira mão estatísticas dos jogos que você quiser, mostra os horários dos jogos, mostra os resultados, as classificações, tudo de maneira completa. E o melhor de tudo é que ele é gratuito. Depois você pode conhecê-lo escaneando o QR Code aqui para baixar, ou se preferir, clica no link que eu deixarei na descrição. Pegando nos últimos, provavelmente, 15, 20 anos, não sei se tivemos tantos jogadores tão relevantes na Europa quanto o Daniel Alves quando o assunto é brasileiro na Europa. Talvez dê para contar nos dedos aí. Neymar, hoje nós temos o Vinícius Júnior também, muito relevante. Pegando o recorte de 15, 20 anos, obviamente tivemos o Kaká também, mas o Daniel Alves por muito tempo esteve ali no bolo dos jogadores mais importantes. Fez história jogando no Sevilha, jogando no Barcelona, defendeu outras equipes onde também foi campeão, como a Juventus, o Paris Saint-Germain, sempre esteve na seleção brasileira e é considerado um dos melhores laterais direitos da sua geração. Para muitos, briga ali, ponta a ponta com o Philipp Lahm, ex-Bayern de Munique. Falando de futebol, não tem o que a gente falar sobre o Daniel Alves. Sempre foi um ótimo jogador. Um lateral inteligente, um lateral que construía muito bem na seleção brasileira. Sempre jogou com muita raça também, tanto que até a última conquista da seleção, que foi a Copa América de 2019, ele jogou muita bola, era uma grande liderança, esteve em várias Copas do Mundo. Então, em termos de futebol, não tem o que falar do Daniel Alves. E foi por conta disso que ele conquistou o respeito que tem para muitos até hoje. Agora, a imagem pública dele acabou ficando muito arranhada, principalmente para a galera de fora da bolha do futebol, por conta de uma acusação que ele recebeu em 2023. Ele acabou tendo meio que um caso com uma mulher no final do ano de 2022, isso numa balada, numa casa noturna na Espanha, e depois essa mulher o acusou de violência sexual. Ele acabou ficando preso preventivamente por 14 meses, até conseguir, em março de 2024, pagar uma fiança no valor de 1 milhão de euros. A partir de quando ele pagou a fiança até o julgamento final, ele foi massacrado pela mídia. E o que aconteceu? Em março desse ano, de 2025, um ano após ter pago a fiança, ele foi absolvido por falta de provas. Então, se antes, quando ele tinha pago a fiança, ele tinha que entregar os passaportes e tinha que ficar se apresentando semanalmente para o Tribunal de Justiça de Barcelona, agora ele não deve mais nada para a justiça e tem liberdade total para seguir a sua vida. Vamos falar agora então sobre a tentativa de recomeço do Daniel Alves. O que ele está fazendo agora? Provavelmente você já sabe que no futebol ele não está mais envolvido. Porque se ele aparecesse em algum clube, estivesse negociando com alguém, isso rapidamente iria vazar e sairia na mídia. Isso é muito óbvio. Então o que ele tem feito? Vou falar para vocês, o Daniel Alves hoje não está mais envolvido na bolha do futebol. Ele está com 42 anos e agora tem se dedicado mais a outras atividades. Uma delas é que o Daniel Alves se tornou pastor. Inclusive, nesses últimos dias, tem viralizado nas redes sociais um vídeo de quase 3 minutos em que o Daniel Alves aparece pregando numa igreja evangélica em Girona, lá na Espanha. Ele está morando na Espanha ainda com a sua atual esposa, inclusive eles tiveram um filho, já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas então ele apareceu nesse vídeo de quase 3 minutos onde ele aparece pregando, cita que fez um pacto com Deus, fala sobre amor e no final do seu discurso ele é aplaudido por toda a igreja. Então, esses vídeos têm viralizado nas redes sociais, muitas pessoas tirando foto com Daniel Alves e ele então mostrando a sua nova fase, que está bem dedicada agora na religião. Contribuindo para tudo isso também, basicamente hoje, qualquer publicação dele nas suas redes sociais é acompanhada de algo bíblico
na legenda. Ele sempre foi um cara muito ativo nas redes sociais e agora, desde que deixou a prisão, voltou a fazer várias publicações. Só que todas as publicações você não consegue comentar em nenhuma. Ele fechou os comentários e simplesmente posta a foto com a legenda bíblica dele. Eu tinha falado pra vocês que hoje ele mora na Espanha com a sua atual esposa. A esposa dele é a modelo espanhola Joana Sanz. E recentemente eles tiveram um filho. É o primeiro filho do casal. A princípio, óbvio que se tornou público que eles tinham tido um filho no começo desse mês de outubro de 2025. Só que a Joana Sanz já deixou bem claro que ela não vai compartilhar nenhuma informação a respeito da criança. A ideia dela e do Daniel Alves é justamente proteger a criança da mídia. Se por um lado a relação dele com sua nova família vai de vento em popa, tá bem com a nova esposa, acabou de ter um filho, com a antiga família dele as coisas não vão tão bem assim. O Daniel Alves já tinha outros 2 primeiros filhos do primeiro casamento e a relação dele com a sua ex-esposa também não vai nada bem. Para vocês terem uma ideia, com os 2 filhos mais velhos, o Daniel Alves hoje não tem contato. E isso porque, no período em que ele ficou preso preventivamente lá na Espanha, os filhos não quiseram visitá-lo. Então, o Daniel Alves acabou considerando isso como uma ingratidão, já que o Daniel Alves, no período em que esteve preso, não pôde proporcionar nada financeiramente falando para os seus filhos. Então, ele entende que foi um ato de ingratidão. Agora, com a ex-esposa também existe um conflito. E esse conflito hoje é na justiça. Também foi noticiado agora, nas últimas horas, que o Daniel Alves está processando a ex-esposa, mãe dos seus filhos. O porquê disso? Ele a acusa de ter limpado a conta dele no período em que ele esteve preso. Anteriormente, em outros anos, ela tinha uma procuração do Daniel Alves. Então ele quer saber o destino, primeiramente, de 25 milhões de reais, que ele não sabe onde foram parar. Agora, do período em que ele esteve preso, ele a acusa de ter sumido com 7 milhões de reais. Vamos falar agora sobre o lado do futebol? Uma coisa que muitos não sabem, tá? O Daniel Alves ele tá com 42 anos, mas ele nunca anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Então isso gera para muitos o questionamento de se ele vai um dia voltar a jogar. Será que algum clube estaria disposto a abrir as portas para ele, já com uma idade mais avançada e depois de tantas polêmicas? Enquanto não pinta nada de futebol profissional, a gente pode dizer uma coisa: o Daniel Alves é constantemente flagrado na Espanha jogando rachões, brincadeiras mesmo. Inclusive, em uma das vezes em que ele foi flagrado, estava jogando vestindo uma camisa do Boca Juniors. Parece que ele gosta bastante do time argentino, tanto que recentemente, ele apareceu nas suas redes sociais simulando como tivesse sendo apresentado no Boca Juniors, como novo reforço do clube. E aqui vem uma curiosidade. A gente sabe que o Daniel Alves é um cara de personalidade, um cara polêmico, então eu não vou me surpreender se ele fizer, nos próximos meses, o que ele falou que faria em 2022. Vocês devem se lembrar que em 2022 tinha uma polêmica muito grande quanto ao fato do Tite ter convocado o Dani para a Copa do Mundo. Vocês devem se recordar. Na época, o Daniel Alves a princípio estava sem clube antes da Copa do Mundo. Então, o que ele disse numa entrevista para o UOL lá em 2022? Que se nenhum time quisesse contratá-lo, ele compraria um time para que ele pudesse jogar. Como ele ainda não anunciou oficialmente a sua aposentadoria, isso deixa em aberto a possibilidade de ele futuramente, num futuro breve, comprar um time para que ele volte então a atuar. Lembrando que, até então, o último clube dele foi o Pumas do México. Agora, queria saber de você aqui nos comentários o que você tá achando dessa nova vida do Daniel Alves depois de enfrentar 14 meses atrás das grades. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!